Você pode tomar seu assento. Faça a sua adoração, seu envelope para a pessoa que está do seu lado aí. Os diáconos vão estar recolhendo. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós vamos hoje trabalhar matemática com vocês, a qual nós já temos falado aqui, a qual nós já temos compartilhado, né, no Facebook, compartilhado no site da igreja. E por 2 noites, né, a noite de hoje e a noite, né, de domingo que vem, nós vamos falar e tratar sobre uma temática onde nós vemos que muitos de nós somos usados de uma maneira tremenda, extraordinária, mas que nem sempre é aquela que Deus sonha para as nossas vidas. E o tema dessa ministração que nós vamos iniciar hoje com vocês é possuído, em quem o diabo entra. Você viu que o negócio é tão impactante que não teve nem um glória a Deus, né? Nem um glória a Deus. Tem gente que no íntimo da alma já está assim: amarra, Senhor, queima, joga por terra, né? Irmão. Se eu falasse assim, vamos repetir esse negócio aí, Deus me livre, metade da igreja saía. Está doido, pastor? Que eu vou falar o quê? Mas eu quero tratar nisso, irmãos, porque é algo que poucos são aqueles que têm coragem de dizer e falar. É algo que poucos têm coragem de trabalhar com a igreja. Algo que está todos os dias diante de nós, que todos os dias nos confronta, bate a porta de nossa casa, e que nos faz muitas vezes pecarmos contra os nossos irmãos, contra a nossa família e também contra Deus. Mas, irmãos, quando eu digo que são poucos aqueles que têm coragem de dizer tal coisa, mas eu acredito que hoje aqui nesse lugar, esse povo que está reunido aqui, tem entrado aqui nesta igreja, neste templo, nessa noite, da mesma forma que eu entrei aqui, e creio que você entrou aqui também, porque eu creio que você entrou aqui com ousadia. A palavra nos fala em Hebreus capítulo de número 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Então, tem ousado aqui nesse lugar? Amém. Diga: eu sou ousado. Eu sou ousado. Então, ousadão, abra a tua Bíblia aí comigo em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Todos encontraram? Amém? Ainda não? Então a gente espera. Se você está vendo alguém aí a pé, cara, dá uma carona para ele. Tá? Se tem alguém a pé aí do seu lado, dá uma carona para ele. Chega aqui assim, tá pertinho. Aí fala para ele: entra aí para a gente viajar aí na palavra de Deus. Entra nessa condução aí que vai nos levar para o céu, né? É através dela. Agora sim, podemos? Amém? Amém.
Diz assim, ó, Lucas 22, versículo 3. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era um dos 12. Vou repetir. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era um dos 12. Agora eu quero pedir, por favor, para você repetir comigo. Entrou Satanás no apóstolo. Negócio estranho, né, gente? É ou não é? Pois bem, eu quero compartilhar com vocês justamente sobre isso, sobre essa entrada de Satanás na vida de Judas. Quando eu li essa palavra, eu li essa passagem, esse texto, analisando a palavra de Deus, começaram em minha mente várias perguntas a serem formuladas, tais como: por que Satanás entrou na vida de Judas e não na vida de João? Por que Satanás entrou na vida de Judas e não em Mateus? Por que ele entrou em Judas e não nos outros 11 apóstolos, discípulos? Por que ele não entrou em Pedro, em Tiago, em João? Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago, filho de Alfeu, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé? Por que não entrou em Judas Tadeu? Por que não entrou em Simão? Porque o inimigo foi entrar justamente na vida de Judas Iscariotes. Porque quando nós falamos que o inimigo ele entra em alguém, é porque nós damos lugar para que ele faça isso. Ele não tem o poder de simplesmente meter o pé na porta da nossa casa e entrar. Nós que damos lugar para ele. Agora, você acha que os outros 11 discípulos, eles nunca deram lugar para o diabo? Você acha que os outros 11 discípulos nunca erraram, nunca vacilaram? Você acha que os outros 11 discípulos nunca fizeram alguma coisa para que o inimigo não pudesse fazer com eles o que fez com Judas? Para responder essa pergunta, eu faço uma outra pergunta aqui nessa noite. Quem já deu lugar ao diabo? Cara, é ruim, né? Todo mundo fez só assim, ó. Pô, daqui a pouquinho vão falar que eu sou mal usado mais do que todo mundo aí, cara. Então eu vou falar de novo. Quem já deu lugar ao diabo? Ah, melhor. Eu falei, não é possível, será que é só eu, cara? Muitas vezes, né, irmãos? Muitas vezes. Muitas vezes a gente, cara, vacila. Muitas vezes a gente não percebe, quando viu, já deu. Já deu lugar para ele e ele entra. Mas eu conheço pessoas que, ao ouvir uma coisa como essa, são loucos ao ponto de dizer: é ruim, pastor, eu nunca dei lugar não. Não, é ruim, eu não xingo, eu não falo mal de ninguém, eu sou um cara zen, eu sou um cara light, eu dizimo, eu oferto, eu estou na igreja, em todos os cultos, não falto, tranquilo. Aí, irmãos, a gente vê na Bíblia, em Tiago, no capítulo de número 4, versículo 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aí, irmãos, quantas vezes que nós já tivemos a oportunidade de fazer o bem e não fizemos? Porque o nosso conceito de errar ou de pecar, eu só pego se faço o errado. Mas pela palavra diz que se
Se eu tenho oportunidade de fazer o bem e não o faço, eu pequei. Se eu pequei, isso quer dizer que eu dei lugar para quem mesmo? Para ele, o demônio. Se eu pequei, eu dei lugar. Ora, cometer o pecado dá legalidade ao diabo. Ele entra na nossa casa, entra na nossa vida, ele faz o que quiser, porque nós abrimos a porta e nós falamos, pode entrar, abre a porta da geladeira, fica à vontade, coloca os pezinhos pro alto no sofá, toma aqui o controle remoto, fica aí no ar-condicionado bem frescão, tá? E ele diz, tá. É a gente que deu essa legalidade para ele ficar frescão na nossa vida. Se a gente perguntasse para o inimigo em relação a muitas pessoas e perguntasse para ele, o que é que você é dele? Certamente ele iria falar, eu sou inquilino dele, porque eu não saio da casa dele. Sou inquilino. Só que é legal pra caramba, porque eu sou um inquilino diferenciado. Eu não pago aluguel, não, e só dou despesa. Porque na palavra diz que ele é o que? Devorador. É o Pac-Man. Devorador. Então, irmãos, deu mole, ele pula para dentro, faz bagunça, faz bosta. E falando dos discípulos e dos apóstolos, Pedro então, irmãos, foi aquele que mais deu lugar a ele, ao inimigo de nossas vidas. Certa vez Jesus interrogando os seus discípulos e perguntando para eles o seguinte, olha só, o que o povo está falando de mim? O que o povo está falando sobre a minha vida, quem eu sou, o que o povo está dizendo? E os discípulos começaram a falar com Jesus, está lá em Mateus no capítulo 16, a partir do versículo 13, dizendo, Jesus, o povo diz algumas coisas bacanas aí sobre o Senhor, o povo diz que o Senhor aí é João Batista, o povo também fala que o Senhor é Elias, o povo também fala que o Senhor é Jeremias, um dos profetas, o povo está dizendo isso aí ao teu respeito sobre a tua vida, ou seja, o Senhor está bem cotado. O Senhor está sendo comparado com pessoas que fizeram história, com pessoas que marcaram a sua história. O Senhor está sendo bem visto pelo povo, pela população, aonde a gente passa, o Senhor está sendo comparado, e eles estão dizendo que o Senhor é isso. Aí, irmãos, Pedro, ele para e fala assim, gente, para tudo, vocês estão equivocados. Vocês estão todos estão errados. Porque Pedro simplesmente vira para Jesus e fala assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, irmãos, olha para Pedro e fala assim, Pedro, muito bem, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus, que te revelaste essas coisas, e que te revelou agora que eu sou justamente esse o qual você tem dito. Pedro, você acertou, cara, você matou a charada. Mas aí, irmãos, nós vemos Jesus nessa mesma passagem. Jesus então ele começa a dizer para os discípulos o que havia de acontecer com ele, e Jesus falando, gente, olha só, está chegando um tempo, e esse tempo está próximo, em que eu vou ter que morrer, eu vou ter que passar por uma aflição tremenda, eu vou ter que passar por uma morte terrível, a pior das mortes, eu vou sofrer pra caramba. Aí, irmãos, Pedrão entra na frente e fala, Jesus, que é isso? Não faça, né? Não faça isso. Tu é o cara. O Senhor é a nossa referência. Se o Senhor for, a gente vai olhar para quem? Se o Senhor for, quem será o nosso referencial? Se o Senhor partir dessa terra aqui, como que nós vamos ver os milagres? Como
pronto e acabou. Jesus olha para Pedro e fala o quê?